Boa noite, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Sofonias. E nós aprendemos muito aqui no livro de Sofonias, que o livro de Sofonias, ele é um livro que se fala do período do reinado do rei Josias. Antes do rei Josias, reinou-se dois reis, o avô de Josias e o pai de Josias. O avô chamado Manassés e o pai de Josias chamado Amon. Manassés foi um dos piores reis de Judá, de Israel. E Manassés, ele profanou o templo do Senhor e levou o povo de Deus à prostituição espiritual. As pessoas começaram a abandonar a Deus, as pessoas começaram a se distanciar de Deus através da idolatria, a suscitar a ira do Senhor com a idolatria. E Amon, o filho de Manassés, não fez diferente, também foi mal diante dos olhos do Senhor. Então começou a reinar o rei Josias. O rei Josias começou a reinar aos 8 anos de idade. E o rei Josias fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, porque o rei Josias, ele destruiu o templo para Baal, ele começou a purificar o templo de Deus e a levar as pessoas a se voltar a Deus. Mas na verdade as pessoas começaram a se voltar a Deus, mas mesmo se voltando a Deus, continuaram ainda com o seu coração distante a Deus. Voltando aparentemente, voltando a praticar obrigações religiosas, mas o coração ainda continuava distante de Deus e ainda eles continuavam a profanar o templo de Deus com a prostituição espiritual, abandonando e desagradando então assim a Deus. E Deus olha para o coração deles. E quando Deus olha para o coração do povo de Judá e de Jerusalém, e quando Deus esquadrilha o coração daquele povo, Deus viu que aquele povo estava distante dele. Deus viu que aquele povo ainda estava envolvido com a idolatria, profanando assim o templo de Deus. Nós sabemos que o templo do Senhor hoje é o nosso coração. É o nosso coração que é o templo do Senhor, que não pode ser profanado com a idolatria, com os prazeres desse mundo, com adoração à placa de igreja, com adoração a homens, com adoração a coisas, a dinheiro, a riqueza, a Baal. Então, quando Deus viu que dentro do coração daquele povo não havia uma mudança, não havia um arrependimento, então Deus enviou uma palavra de juízo, uma palavra de sentença, para que aquele povo acordasse e se voltasse a Deus de todo o seu coração. A palavra de sentença de Deus para aquele povo foi assim. Livro de Sofonias, capítulo 1, verso 2, diz assim: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. E por que Deus ele diz que irá exterminar? É porque Deus envia essa profecia de juízo contra o povo de Judá, contra Jerusalém. Porque o objetivo de Deus era que aquele povo se voltasse a Deus, se arrependesse da idolatria, se arrependesse de ter profanado o templo, de ter prostituído a adoração a Deus, e se voltasse, se arrependesse e se lançasse nos braços do Deus que tirou aquele povo da mão da opressão dos egípcios. Então o que Deus ele quer na realidade não é a destruição. Deus quer levar aquele povo a se conscientizar,
se arrepender e se voltar a Ele. Mas aquele povo, na verdade, não faz isso. O rei Josias tentou purificar o templo. O rei Josias conseguiu purificar o exterior, mas o interior daquelas pessoas, o rei Josias não conseguiu. Então Deus manda essa palavra de juízo, de sentença, para, na verdade, purificar o templo, para, na verdade, levar aquele povo ao arrependimento, abandonando então assim a idolatria. A palavra do Senhor diz também, no verso 12, diz assim: naquele tempo esquadrilharei a Jerusalém com lanterna e castigarei os homens que estão apegados à borda do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. E o que nós entendemos com isso? Naquele tempo esquadrilharei Jerusalém com lanterna. O que isso significa? Significa que Deus, ele olhou, ele esquadrilhou o íntimo do coração daquele povo, daquelas pessoas. E quando Deus esquadrilhou o coração daquelas pessoas, ele viu que aquelas pessoas estavam profanando o templo, prostituindo a adoração, a santidade a Deus. E quantas pessoas hoje têm profanado o templo? Porque nós sabemos que o templo de Deus hoje é o nosso coração, porque Deus não habita em templo construído por mão de homem. Então você é o templo do Senhor. E será que você tem profanado o templo do Senhor? Quando Deus, ele olha para o teu coração, quando Deus olha para o íntimo do teu coração, o que Deus vê? O que Deus tem visto dentro do nosso coração? Será que estamos agradando a Deus? Será que estamos nos arrependendo diante do Senhor, se voltando a Ele? Ou o nosso coração tem estado distante do Senhor? Então o que Deus está falando, igreja, é que aquelas pessoas começaram a se consertar o exterior, mas o interior ainda do coração daqueles homens, o qual Deus esquadrilhou, estava ainda em profanação, estava ainda em ruína. Eles estavam ainda voltados, com um pé confiando em Deus e outro pé confiando nas coisas do mundo, dizendo assim: Deus não faz bem, Deus também não faz mal. Ou seja, tendo Deus como mais um Deus, como mais uma divindade. E assim eles começaram então a entristecer a Deus. E Deus diz: castigarei, eu esquadrilhei o coração daqueles homens e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, dizendo no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. O que isso significa? Quando Deus disse: castigarei os que estão apegados à borra. Naquele tempo o vinho era colocado em um vaso. Então aquelas pessoas, elas pisavam o vinho até sair o líquido. E eles colocavam o líquido daquele trabalho de moer a uva, pisando a uva. Eles colocavam então o líquido para fermentar em um jarro, em um vaso de barro, provavelmente. E aquele líquido, aquele suco da uva ia fermentando ali, e as impurezas que foram pisoteadas, com o tempo ia descendo para baixo, ia ficando embaixo do vaso, ia ficando embaixo daquele vaso de barro. E em cima o suco estava limpo, o suco estava, o vinho estava bom, estava limpo, não tinha impureza, mas embaixo estava a borra.
E quantas pessoas estão dessa forma? Quando você olha, a aparência é que está perfeita, a aparência que está tudo limpo, a aparência que está tudo bem. Mas lá no íntimo do coração está a borra, está a impureza, a sujeira, como a mágoa, o rancor, como talvez a prostituição, o adultério, uma vida desregrada. Quer dizer, as pessoas olham e falam, essa pessoa ela é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa certa, uma pessoa que faz o bem. Como eu atendi um senhor, 40 anos de evangelho, com 3 mulheres. E quando você olha para esse senhor, um senhor de 75 anos, gente, e quando você olha para ele, a aparência é de bom vinho, mas lá no interior tá a borra. E quando o vinho fermentava, quando a impureza descia, a borra descia para baixo, eles colocavam, então, pegavam aquele vaso, aquele vinho e peneirava aquele vinho num pano, peneirava e ficava na peneira a borra, a sujeira. Então eu e você hoje temos que passar por essa peneira. E essa peneira é Cristo, essa peneira é o Espírito Santo, para arrancar do nosso coração toda a borra. E para que eu e você venhamos nos tornar um vinho doce, um vinho bom, diante da presença de Deus, sem borra nenhuma, sem impureza nenhuma. Mas precisamos passar pela peneira, para que a borra fique seja lançado fora e nós venhamos nos tornar como um vinho bom diante do Senhor. Então o que eu e você temos que fazer é entregar o nosso coração, se arrepender do nosso pecado, para que possamos então nos tornarmos como vinhos bons diante da presença de Deus. Muitas pessoas têm vivido uma vida amarrada, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, e não é porque ela está sendo provada. Na verdade, ela está passando por momentos assim por causa da borra, por causa da impureza que está lá embaixo. Quer dizer, quando você olha para aquela pessoa, você vê uma aparência de perfeição, mas lá no íntimo tem aquela borra, né, que precisa ser lançado fora. E por causa dessa borra, muitas pessoas estão perdendo a sua bênção, muitas pessoas estão sendo saqueadas nas suas bênçãos. Olha o que diz o verso 3, diz assim: por isso serão saqueados seus bens e assoladas suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhe beberão o vinho. Quantas pessoas, igreja, era para estar além do que está hoje? Quantas pessoas era para estar sendo mais usadas na mão do Senhor? Quantas pessoas têm oportunidade de ganhar muitas almas? Quantas pessoas têm a oportunidade de ser muito usado na mão do Senhor? Quantas pessoas têm a oportunidade de alcançar, de tomar posse da sua vitória e não estão tomando? Por quê? Porque vem o saqueador e saqueia os seus bens, saqueia a sua bênção. Por que tem saqueado? Por causa da borra, por causa da borra que está lá no íntimo do seu coração, que precisa ser arrancado. Talvez essa borra seja uma mágoa, um ressentimento, talvez um pecado oculto. Essa borra talvez seja a nicotina, seja a pornografia, seja o adultério, que precisa ser arrancado de dentro do seu coração. E muitas pessoas não estão tomando posse, não estão sendo mais usadas na mão do Senhor, porque vem o saqueador e rouba os seus bens. E quantas pessoas... E diz assim também, e assolada suas casas. Quantas pessoas, seu lar, seu casamento, sua família tem sido assolado? Pessoas que têm vivido no seu lar momentos de aflições, momentos de ruína. Quantas pessoas têm vivido numa casa assolada pelo mal? Por que essa casa tem sido assolada? Por causa da borra.
É por causa da borra que está ali no íntimo, que está ali no coração, que precisa ser arrancado fora, precisa ser tirado. Enquanto não for tirada essa borra, então vem o saqueador, rouba os seus bens, vem o assolador e assola a sua casa. E diz mais, diz assim: edificarão casas, mas não habitarão nelas. Quantas pessoas tentam edificar a sua casa, o seu coração, sua alma, sua família, seu trabalho, sua profissão. Quantas pessoas começam um plano e aquele plano, na realidade, nunca dá certo, nunca acontece. Quantas pessoas tentam se firmar na presença de Deus, se edificar, que é reconstruir sua vida, e nunca consegue edificar a sua vida, sua casa, sua vida espiritual, nunca consegue estar bem. Por quê? Por causa da borra, né? Aparentemente, quando você olha para aquele vinho no vaso, no jarro, em cima ele está limpo, vermelhinho, limpinho, mas lá embaixo está a borra. E o processo é esse: deixa ele, depois de ser pisado, depois da gente passar pelas provas, pelas lutas, pelas tribulações, às vezes a gente é colocado ali para ser curtido, né? Para a borra descer e para ser limpo. Mas depois que a borra desce, se pega o vaso e passa pela peneira, para a borra ficar ali na peneira e ser jogada fora. Então talvez você e eu, nós precisamos passar por essa peneira. E essa peneira é Jesus, essa peneira é a presença de Deus. Para que você tome posse da sua vitória, para que você consiga edificar sua família, sua casa, sua vida espiritual, para que você seja muito usado na mão do Senhor. E diz mais no 14, diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Nesse dia não há homem poderoso, esse dia não há cor de pele, esse dia não há etnia, esse dia não há pobre, não é rico, esse dia não é plebeu ou príncipe, negro ou branco. Nesse grande dia, aqueles que não vigiarem vão passar por momentos horríveis. Vai ser momentos amargos, o dia do Senhor. Então se prepare, sabe? Limpa o coração para que você se torne um vinho novo, um vinho doce, um vinho puro diante da presença do Senhor, né? Naquele dia você não seja pego desapercebido, porque está perto o dia do Senhor. Olha o verso 2 do capítulo 2, olha que interessante. Vamos no verso 1, capítulo 2, diz assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Concentra. Por que concentra, igreja? Por que fala concentra? Sabe por que fala concentra? Porque tem momento que você tem que se concentrar, sabe? Parar, esforçar, concentrar. Esforçar para examinar seu coração, para ver como está você. Deus falou: olha, concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Concentra, examina, lute, examina como está seu coração. Se conserta com Deus. Se conserta com Deus. Examina o teu coração. Se arrependa. Arranca a borra que está atrapalhando sua vida, que está atrapalhando sua comunhão com Deus. E aí no verso 2 diz assim: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Escute uma coisa: ainda que você não acredite que o Senhor venha buscar a sua igreja, acompanhado dos seus anjos no soar da trombeta,
Uma coisa é certa, isso vai acontecer e nós não sabemos o dia e nem a hora que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa, mesmo que você não acredite, mesmo que você não veja isso acontecendo, uma coisa é certa, e você tem que convir comigo, que você, todo homem, acredita porque viu isso acontecer, porque vê isso acontecer. O quê? É que todos nós um dia iremos passar pela morte física. Um dia vai sair o decreto. Um dia vai sair a sua senha. Eu não sei o dia que eu vou partir, mas eu tenho que estar preparado para a minha partida. Quando sair o decreto, antes que saia o decreto, pois os dias se vai como palha, ou seja, gente, nós estamos quase no final do ano, pessoal. Veja como o ano passou rápido. E não só o ano, veja como a vida do homem é passageira, é como palha. E Deus está falando, olha, examina, se conserte, antes que venha o decreto, antes que venha o decreto, olha, hoje é o dia da sua partida. E Jesus chegou a dizer uma vez, né, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, o que tens para oferecer, o que tens preparado. Então, essa palavra para Judá, para Jerusalém, na verdade, aparentemente parece um juízo, um castigo, mas é uma palavra de repreensão com amor. É Deus chamando o povo para o arrependimento. É Deus chamando o povo para o conserto. É Deus chamando o povo para se esforçar, se concentrar e examinar e se arrepender, para que não saia o decreto e elas sejam pegas desapercebida e venha a ira do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que cabe o homem morrer uma única só vez e depois disso vem o juízo. E no capítulo 1 do livro de Sofonias também, esqueci de dizer, de ler para vocês, diz assim, ó, verso 7, diz assim, calar-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O que essa palavra calar, cala-te diante do Senhor, o que isso significa? O que nos leva a pensar, cala-te diante do Senhor? Sabe o que isso significa? Deus dizendo para mim, Deus dizendo para você, chega de desculpa, cala-te, chega de dar desculpa, chega de ficar dando desculpa. O que Deus está falando, está chegando o dia do Senhor, se conserte, se arrependa, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Minha irmã, meu irmão, para de ficar dando desculpa. Se conserta. E o momento de se consertar é hoje. Olha no capítulo 2, no verso 3, o que diz, ó. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor. Aleluia! Olha aí o remédio para a nossa alma. Olha aí o nosso escape, o nosso refúgio é Deus. A palavra está de Deus, buscai o Senhor, vós todos os mansos. Por que os mansos? Porque os mansos ouvem a voz do seu Deus. Os soberbos, eles agem como se Deus não fosse voltar. Os soberbos não estão nem aí. O soberbo vive como nos dias de Noé. Os soberbos não dão atenção à palavra do seu pastor, do seu Deus, do seu Senhor. Mas ele diz, ouve, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Esses mansos são os escolhidos, esses mansos são os humildes de espírito. Esses mansos são aqueles que reconhecem a voz do seu pastor, que é Jesus. E ele diz ainda, diz assim,
Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpriu o seu juízo. Que cumpriu o quê? A sua vontade, vontade de Deus. Que renuncia a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Que vive uma vida de oração, que vive uma vida de jejum, que vive uma vida na palavra, que não se entrega à profanação, que não se alie com o mundo, que não busca prazer no mundo, mas busca a justiça, busca andar em retidão, busca andar em santidade. Perfeito nós não somos, mas andar em santidade temos condição, que andar em santidade é andar separado para Deus, é buscar as coisas do alto, é buscar as coisas celestiais. E diz mais, diz assim, buscai a justiça. O que é buscar a justiça? Buscar a justiça é buscar a palavra, é buscar uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, é olhar para Deus, é amar a Deus, é ser um homem, uma mulher de oração, compromissado com a palavra, compromissado com Deus, buscar a justiça, buscar sempre reconhecer que é dependente de Deus e que precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E continuando, diz assim ainda, buscai a mansidão. O que é buscar a mansidão? Buscar uma vida simples, humilde, diante da presença de Deus. Mas o mundo hoje quer coisas, o mundo quer carro importado, o mundo quer mansão, o mundo quer riqueza, o mundo quer isso, quer aquilo, quer posição, o mundo quer autoridade, o mundo quer coisas, quer regalias, quer os prazeres momentâneos. Mas o Senhor diz, buscai a mansidão, uma vida de humildade, porque o nosso reino não é aqui, o nosso reino é com Cristo. Vamos reinar com Ele. A nossa morada não é aqui, nós estamos só de passagem, peregrinando nessa terra que diz a palavra, né? Vale da sombra da morte, diz o salmista. Nós estamos correndo o risco todos os dias, como ovelha levada ao matador. Então essa palavra é Deus falando assim, olha, se volte para Ele, confia no Senhor, entrega a sua vida, viva uma vida de compromisso, de santidade. E no dia da ira, lograrei, aleluia, esconder-vos no dia da ira do Senhor. Quando a igreja estiver passando pela tribulação, pelo momento difícil, Deus, você que tem compromisso com Deus, você que tem relacionamento com Deus, diz a palavra que Deus vai esconder você no dia da ira. Ou seja, vai levar você ao reino dos céus. Vai encobrir você com as asas dele. Vai proteger você. Então, assim como Deus falou na época de Josias, do reinado de Josias, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Não profane mais o tempo, buscando as coisas que esse mundo possa oferecer, amando a homem, adorando a homens, a religião, a cumprindo somente obrigações religiosas e continuando com o tempo que é o nosso coração profanado. Tira a borra e se torne um vinho limpo diante da presença do Senhor. Tá bom, queridos? Eu espero que essa palavra possa ter ajudado você a se arrepender dos seus pecados, se voltar a Deus. Eu não sei muito bem, assim, sabe, eu não sou muito bom a fazer vídeos. Os vídeos que eu tenho postado no YouTube, no Facebook, são mais quando a gente está no altar ali, é o Espírito Santo usando, só sou ali uma ferramenta na mão do Senhor. Eu não sou muito bom com as câmeras, né? Mas eu preguei isso para o povo de forma tremenda. Deus nos usou ali no altar e eu falei, eu preciso levar essa mensagem àquelas pessoas que têm nos acompanhado. Eu sei que a gente não vai ter muito like ali, né?
muitos inscritos ali, mas nós temos ali pessoas amigas que têm nos acompanhado, das igrejas que a gente já passou, já juntos louvamos o Senhor, congregamos juntos, adoramos a Deus. E como a gente está longe, as pessoas têm saudade, a gente também tem muita saudade dessas pessoas. Então tenho postado esses vídeos, não para ganhar fama de jeito nenhum, que a fama e a glória seja ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenho postado mais para essas pessoas que, pastor, não tem saudade do Senhor, pastor, queríamos ouvir a mensagem do Senhor. E eu sei que as minhas mensagens são simples, né? Não sou eloquente, né? Mas essas mensagens que eu tenho postado, na realidade, é por amor a essas pessoas. Então que Deus abençoe, um beijo no coração de vocês. Eu fico por aqui. Se você, meus amigos, que acompanham o meu trabalho, conhece a minha índole como pastor, como ministro, pregador do Evangelho, deixa aí o seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal para ajudar o canal, para que muitas outras pessoas possam ouvir o Evangelho simples, né? Um Evangelho que a gente prega não é tão eloquente, mas um Evangelho simples. E eu acredito que é o Evangelho de Cristo que pode abençoar muito a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, fica com Deus.